Oi, eu sou Valeri Mello e hoje eu vou contar para vocês uma experiência única que eu vivi há poucos dias atrás na Maratona de Boston 2026. Eu fui convidada pela Under Armour para acompanhar a Maratona de Boston, mas também fui com uma missão muito especial, entregar este tênis aqui para a campeã a atleta Sharon Lokedi. Não exatamente esse é o meu tênis, mas eu entreguei para ela o Under Armour Charger Non-Stop personalizado. Ao longo desses dias que eu passei em Boston, honestamente, eu não só me emocionei muito, mas consegui perceber que as decisões que eu tomei em 2016 de participar dessa maratona me fizeram crescer muito, não só fisicamente, mas também como pessoa, como mulher, e ter certeza que eu fiz as melhores escolhas com base naquilo que eu sinto no coração, que faz o meu coração vibrar. No primeiro dia, logo que eu cheguei em Boston, eu nem entrei no hotel. Eu deixei as malas e fui direto para a linha de chegada. E quem corre sabe que a linha de chegada tem uma energia muito diferente. Eu fiz um vlog, se você quiser assistir, vou deixar disponível para você. Eu conversei com brasileiros, fui olhando cada rostinho das pessoas que estavam lá já esperando, já desejando essa corrida. Conversei com pessoas, pude perceber que a emoção já tomava conta da linha de chegada e a expectativa toda em torno dessa maratona. É muito interessante como a nossa vida é mesmo uma maratona. O tanto que você leva de esforço para chegar até lá, né? Boston, especificamente, para a maioria das pessoas, você precisa primeiro passar por uma maratona, alcançar o índice para depois poder participar da prova. Ou seja, você tem pelo menos 2 ciclos aí. Um de treinamento até a conclusão da prova e obter o índice, e depois, novamente, o treinamento para poder chegar até a linha de chegada. E isso é muito forte, isso muda a vida das pessoas. Para quem não entende de corrida ou para quem não sonha com Boston, talvez não faça sentido, mas quem passa e começa a desejar, por mais que esteja distante, aquilo vai mudando você. Eu mesma não tinha condição nenhuma de participar dessa prova em 2016, eu tinha que fazer muito esforço para chegar até lá. Eu peguei o índice na Maratona do Rio de Janeiro e eu não tinha o valor necessário para investir nessa prova, porque é caro. A parte de acomodação, quanto a inscrição, quanto a viagem, tudo isso é muito caro. E eu tive que construir a minha ida até lá, inclusive financeiramente. Então, aquele momento de chegar ali novamente numa situação totalmente diferente, me fez refletir muito como esse esforço e essa persistência mudaram totalmente a minha vida, né? Hoje eu tenho uma vida completamente diferente. Não só eu, como todas as pessoas que você vai encontrando pelo caminho e vai conversando. Isso muda, de fato, a vida das pessoas. E tem algo que eu senti muito no primeiro dia, logo que eu cheguei. É como se eu tivesse um acesso a quem eu fui, tivesse a oportunidade de olhar para trás e até mesmo me perdoar. Eu fico até emocionada nesse momento, porque eu senti ali foi exatamente isso. Olhar para trás e me perdoar por muitas situações, decisões que eu tomei lá atrás. Eu não estava nem preparada, mas é que é tudo tão forte. Eu queria tanto que eu realmente fui fazer essa prova. E hoje olhando, eu falo que coragem que você teve, né? Olhando para trás, coragem que você teve de abrir mão de momentos, né? De ficar em casa, de descansar para ir treinar por um sonho que só você enxergava. É muito difícil quando você tem família e você tem que tomar a decisão de ir para uma maratona, para uma prova e gastar com algo que é só seu. É difícil, porque você fala, aqui a nossa renda é da família, de repente você pega aquela renda, que era da família, para usar só para você. Então é até um certo egoísmo, mas foi isso, eu fiz a minha própria poupança, guardei um dinheiro para que eu pudesse realizar esse meu sonho. Isso é muito forte, gente, isso é muito forte. Tá fazendo algo por você, por um sonho só seu, e que às vezes não faz sentido para os outros, mas que para você vale a pena. Então, quando eu pude voltar, logo no primeiro dia eu falei, gente, é muito emocionante estar aqui. Que bom que eu tomei essas decisões, porque foram elas que me guiaram tudo que eu sou e onde eu estou nesse momento, inclusive profissionalmente. Hoje eu já não trabalho mais com contabilidade, trabalho só com criação de conteúdo, Eu digo que a minha missão é levar pessoas até linhas de chegada. Então, quando eu cheguei ali,
eu senti que a minha profissão e quem eu sou hoje está completamente conectada com o que eu acredito, com o que eu tenho certeza que funciona, não porque eu acho, mas porque eu vivo isso todos os dias. Cuidar da saúde física, mental, financeira e espiritual, combinação de todas elas faz com que eu tenha a certeza de que eu fiz o certo. E hoje eu tenho uma bagagem muito forte de maratonas, inclusive uma maratona abaixo de 3 horas, então eu sei o que é o esforço de você desejar muito fazer, inclusive tempo. Hoje eu estou numa fase diferente, estou correndo muito mais devagar, estou correndo mais pela saúde, pela longevidade, porque eu quero viver muito e quero correr até os últimos dias, se eu tiver oportunidade da minha vida, então eu quero correr até os últimos dias e para isso eu preciso estar bem até lá. São fases diferentes. 10 anos é muito tempo, é uma maratona. Muita coisa acontece nesse momento, né? Então foi tudo isso que eu senti lá. E a certeza de que eu sempre fiz o meu melhor com aquilo que eu tinha. Isso é muito forte, você fazer o melhor com aquilo que você tem. Aí você olha para trás e fala, caramba, deu certo, né? Tudo se conectou e a gente volta aqui em um outro momento. O segundo dia talvez seja um dos momentos mais especiais. Eu tive muitos momentos especiais, mas o segundo dia eu consegui conversar com a atleta Sharon Lokedi. E vocês talvez não saibam, mas eu passei muitos anos estudando inglês. Comecei a estudar com aula particular, inclusive na pandemia. Eu sabia que eu teria momentos em que eu teria acesso a atletas e não tem coisa pior, gente, do que você tentar conversar com alguém e não conseguir se comunicar com a pessoa. Eu já passei por situações assim, né? Então eu estudei muito, anos, para poder viver esse momento. Parece que a vida foi me preparando para que eu vivesse esse momento em conversar com a Sharon Lokedi. E quando eu cheguei na frente dela, e foi muito especial, porque Nice to meet you. Nice to meet you too. ela tinha um evento na loja Dix e a Under Armour conseguiu com que eu fosse no hotel dela, conversar com ela, então eu pude entregar o tênis para ela, que veio personalizado, e pude dizer para ela que esse tênis, que o Under Armour Chargers Non-Stop, ele é feito no Brasil e que naquele momento que eu estava entregando para ela, não só um tênis, mas todo o amor, a energia, a nossa força dos brasileiros, porque assim como ela, toda a origem que ela tem de história de vida, nós aqui também lutamos demais para poder realizar tudo que a gente quer, né? Tudo, é muito difícil você sair de casa para ir treinar, tanto na questão de motivação, como encontrar lugares para treinar, todo o treinamento, então assim, essa representação de força dos corredores brasileiros, entregando para ela pessoalmente. Foi um dos momentos mais intensos da minha vida, juro para vocês, porque ela é uma atleta profissional que ganhou a maratona de 2025 e depois acabou ganhando a maratona de 2026 também, e foi extremamente simpática. Which kind of running shoes do you use for your training? Solista, o meu inglês ainda precisa ser melhorado, eu continuo estudando, entendeu super bem e me recebeu muito bem, então foi gostoso. Entreguei para ela o tênis, falei que era um modelo pau para toda obra, treinos diários para que ela pudesse usar nos treinos de velocidade, nos treinos em que ela fosse fazer uma rodagem, mesmo mais leve, que ele ia trazer muito conforto e com certeza iria ajudá-la a manter o seu crescimento, porque afinal de contas ela é campeã da Maratona de Boston. Ela ficou muito feliz com o presente e na sequência nós fomos para a loja Dix. Essa loja é uma loja com muitos materiais esportivos, é gigantesca, ela tem de tudo que você possa imaginar de esportes, mas obviamente no dia ou na semana da maratona ela fica voltada para a maratona. E essa loja recebeu e inclusive convidou as pessoas para que elas fossem lá para assistir, para conversar com a Sharon. E aí ela falou nessa entrevista, né, que ela deu para todos, né, nessa conversa, ela falou sobre o tênis, que ela ajudou, inclusive, a projetar, que é o Under Armour Velocity Elite 3. Ela deu feedback
da forma como que ela se sentia nos treinos de velocidade, e ela explicou. Ele tem tecnologia, tem placa aqui de carbono, então é um tênis de velocidade, a leveza dele, bem respirável. Foi com esse modelo de tênis que ela venceu a Maratona de Boston 2025 e ela também ia correr 2026. Eles entregaram para ela um modelo específico dessa prova, que foi a cor, né? Eles mudaram a cor era uma cor rosa. E esse aqui é o Under Armour Velocity Elite 3. É o tênis que a Sharon Lockett vai correr na segunda-feira na Maratona de Boston 2026. Nós entregamos o Charger Non-Stop para ela ficou muito emocionada, mas o tênis de prova é esse aqui. Toda a tecnologia, ela ajudou a participar desse processo de criação, ela é muito ativa nisso, então ela dá muito feedback de como ela se sentiu. E como eles falaram, essa ideia de fazer com que ele tenha esse abaulado aqui na frente para a passada ser mais leve, foi ideia da Sharon, ela que deu essa ideia, todo o material. E tem uma coisa muito interessante que ela comenta, né, da recuperação pós-prova, pós-treino, ela sempre estudou isso também. Então esse aqui é o tênis, essa cor tá linda demais, né? Ela ficou muito emocionada quando ela recebeu esse modelo nessa cor, que é o tênis que ela vai correr à prova. E lá na loja, eles tinham 50 modelos online e acho que também estava disponível na loja com a assinatura dela. E o tênis ficou lindo. Um rosa bem forte. Ela também deu dicas sobre a prova e uma das coisas que ela falou foi sobre o treinamento, e ela disse bem claramente que o treinamento não é fácil numa maratona, não é fácil, é muito cansativo, mas que você sabe que o esforço que você coloca ali vai se apresentar na linha de chegada. Eu acho isso muito interessante se você comparar com a nossa vida, né? Pensar no longo prazo, você realiza coisas diariamente, pouquinho, para colher talvez anos depois. Então é bem isso que a corrida ensina, especialmente a maratona, que exige tanta disciplina, constância e determinação. Ela foi super simpática com todo mundo, tirou fotos, pedi para ela assinar o boné do tênis certo, ela fez a assinatura. Eu entreguei esse boné para um amigo meu que é fã da Maratona de Boston, inclusive estava lá correndo, o Marquinhos. Ele foi para correr, então eu entreguei para ele o boné, ele ficou muito feliz. Isso mostra o quanto ela é acessível e o quanto, mesmo concentrada com a prova, ela foi lá, recebeu as pessoas e sou muito grata. Eu aprendi muito com a Sharon naqueles poucos minutos que eu tive. Vou levar isso pro resto da minha vida, né? O que ela disse ali foi algo que me trouxe força, principalmente nessa próxima fase que eu vou entrar na minha vida, que é a fase do envelhecimento, né? Uma fase em que nosso corpo começa a mudar. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando que eu desisti da maratona de Sydney porque eu estava passando por uma situação de mudança do meu corpo e, na verdade, não é desistir. Hoje eu sei que a gente não desiste das coisas, a gente, às vezes, dar um passo para trás é como se você estivesse dando 4 para frente. Tem momentos que você precisa dar uma pensada, uma reconstruída e depois você avança. Então, agora eu estou bem melhor. Graças a Deus eu melhorei uma série de coisas no meu corpo e sem o nosso corpo forte a gente não avança. O corpo tem que estar forte, a cabeça tem que estar tranquila para a gente poder avançar. E eu espero conseguir continuar correndo maratonas, né? Que é um desafio. No terceiro dia eu fui conhecer Boston correndo, né? Fiz aquele trotinho gostoso, corri só 12 quilômetros, mas foi assim, observando as pessoas, né? Porque aí fica o pessoal que vai correr a maratona ali correndo junto. Estava bem frio, bem gelado, mas eu curti bastante essa corrida e é interessante como a cidade toda fica numa imersão. Quando eu digo a cidade toda, é toda mesma, parece que todo o entorno ali, tudo fala sobre maratona. Isso é muito interessante, né, gente? Porque quando a gente participa de outras provas, e principalmente aqui no Brasil, você percebe que os corredores estão ali, mas muitas vezes as pessoas não estão muito conectadas com a corrida, o que é diferente de lá. Todo mundo respira isso, fica um clima muito amigável, né, para os corredores. Isso é ser bem recebido, sabe? No domingo, quarto dia,
eu fui na Expo da Maratona de Boston, visitei todos os estandes, vi o que tinha de novidade, mas o que eu estava mesmo interessada era nas conversas, nos talks que eles iam apresentar. O primeiro que eu assisti foi com Roberta Gibb, a Bob Gibb, que foi a primeira mulher a correr a Maratona de Boston, mas ela não tinha número. Ela conversou com a gente, primeiro fez um talk explicando como foi para ela correr essa maratona. É preciso a gente entender que a Maratona de Boston tem 130 edições, ou seja, são muitas histórias ali. E quando ela correu em 1966, ela já havia tentado fazer a inscrição e não conseguiu. Quando ela foi fazer a sua inscrição em 1966 e ela não foi aceita novamente, ela se escondeu ali atrás e quando deu a largada ela saiu correndo e entrou na corrida e ela correu e terminou a prova. Na época era dito que as mulheres não tinham capacidade de correr uma maratona, distância de 42 quilômetros, 195 metros. Na época acho que era 40, depois é que essa distância mudou. Mas enfim, que as mulheres não podiam correr a maratona, era muito quilômetro, não era capaz. E ela foi lá e conseguiu. Isso gerou muita polêmica na época. Olha, uma mulher conseguiu correr a maratona. É um momento bem diferente do que a gente vive hoje, que a gente ainda vive algumas pressões, aliás, muitas pressões de que as mulheres não têm capacidade para várias atividades, mas naquele momento era muito forte, tanto que as mulheres eram proibidas de participar de maratonas. Então eles fizeram uma homenagem a Bob Gibb, justamente por completar 60 anos desse feito dela. E foi isso que inspirou outras mulheres a correrem no ano seguinte. Então, em 1967, a Katherine Switzer correu a Maratona de Boston, mas outras 4 mulheres também. Então, ou seja, a Bob Gibb deu a ideia que era possível. E no ano seguinte, outras mulheres participaram, e no ano seguinte, novamente, foram participando, até que em 1972, as mulheres tiveram a primeira participação em uma maratona olímpica. Muita história aconteceu em Boston, e isso tudo gerou muito movimento na época. Então a Bob Gibb fala sobre isso, do movimento que foi, das conversas que foram abertas, que as mulheres poderiam sim participar, tanto de maratona quanto de outros eventos. E na sequência teve o talk com a Katherine Switzer, que foi novamente muito inspirador. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela em outros momentos. Assistir um talk com ela é ótimo. Porque, além de tudo, ela é uma ótima comunicadora. Ela tem hoje uma organização, Fearless, para incentivar mulheres a correr pelo mundo. Ela comentou que, às vezes, as palavras a gente não consegue se comunicar, né? Inglês, português, japonês, às vezes você não consegue se comunicar, mas os números falam muito. E o número dela é muito emblemático. Foi a primeira vez que uma mulher correu com um número na maratona. Então, 261 é o número dela. Ela não falou que ela era nem homem nem mulher, ela só usou um nome ali que eles entenderam que era um homem, e ela conseguiu esse número. E tem uma coisa que ela fala lá que foi muito impactante. Durante a maratona, ela foi empurrada pelo organizador. Fez com que ela ficasse muito abalada. E aí ela pensou, eu vou terminar essa prova, nem que eu termine rastejando, eu vou correr isso até o final. Agora é uma questão de honra. Mas ela ficou muito nervosa, ela se sentiu muito humilhada naquele momento. Mas ela foi até o fim. Por isso que todo esse fearless, sabe, essa garra, hoje ela indica outras mulheres a não só a corrida, mas ter a força para buscar os seus lugares, em qualquer lugar que seja, né? Você estudar, se preparar, se formar e buscar aquilo que você acredita que é o correto. Foi ótimo escutar esse talk. Ela realmente é uma inspiração para todas nós, não só pela sua história, mas por hoje, aos 79 anos, continuar correndo. E o ano que vem ela já falou que ela não vai fazer a maratona de Boston, né? Porque ela vai completar os 60 anos da corrida dela, mas ela não vai correr porque ela disse que a maratona exige muito treinamento, e que hoje ela não consegue por conta do tempo. Até ela poderia fazer, né? Fazer no tempo dela, devagarzinho, mas ela falou que ela gosta de treinar forte, e treinar forte demanda muito exercício, muita força, muitas horas de treinamento, e hoje ela está muito ocupada até mesmo com a vida dela. Você imagina uma pessoa de 79 anos que tem
a vida dela tomada por funções, né? Uma mulher forte a ponto dela ter assim, sabe? Olha, eu tenho consciência e respeito essa distância e eu sei que o treinamento que eu gosto de praticar não tá batendo hoje. Não significa que ela não faça corrida, ela corre 5 vezes na semana, mas não é aquela corrida forte para correr uma maratona. Na segunda-feira, 5º dia, a maratona. Ai, meu Deus, olha, eu já fico com o olhinho cheio de água só de lembrar do que eu vivi nesse dia. Foi muito emocionante, mesmo. É muito diferente você viver a maratona como espectadora, de torcida, da pessoa que vai correr. Porque eu tava olhando pra tudo, vendo tudo, eu não tava nervosa, porque eu não ia correr. Então eu pude olhar e observar muito, tudo. Eu pude ver tudo. Sabe quando você enxerga? E eu tava extremamente... Sabe quando você tá feliz de estar vivendo uma coisa? Eu tava num lugar ali que eu falava, meu Deus, olha onde eu tô. Tava ali na frente, num lugar onde 130 edições, olha o tanto de história que já aconteceu aqui. Boston tem muita história. Inclusive eu recomendo, se você ainda não leu, leia o livro do Sérgio Xavier, Boston, que é assim, é um livro que conta com detalhes a maratona, mais longa das maratonas, e ele conta com detalhes a experiência dele, inclusive para conseguir o índice, e todas as histórias que ali são contadas, né? Então, eu estava lá como espectadora, mas assim, muito emocionada. E também muito atenta, porque afinal de contas nós estamos num período tenso de guerras, né? Então eu fiquei preocupada também de ficar observando o que está acontecendo de movimentos, porque afinal de contas, era perigoso estar ali de certo ponto, apesar de toda a segurança, então eu fiquei bem esperta. O fato é que eu cheguei lá super cedo, eles fecham as ruas nos entornos, né? Então se você quer ficar de um lado da chegada, você tem que atravessar e lá embaixo na dispersão, andar por mais de 6 blocos para você poder chegar do outro lado. E eu tive que fazer isso porque o lugar que eu queria assistir era do outro lado da chegada, então eu tive que atravessar, andar bastante. 8h30 da manhã eu já estava lá. A largada dos atletas profissionais, se eu não me engano, começou às 9h30 da manhã. Os atletas todos foram chegando até que os campeões começaram a se aproximar e foi aquela energia, aquela tensão. Ai, tá chegando, emocionada, né, de sentir aquele momento. Foi quando o atleta John Courier chegou com 2 horas, 1 minuto e 52 segundos, recorde do percurso. E logo na sequência veio ela, Sharon Lokedi, com 2 horas, 18 minutos e 51 segundos. Special Sharon Lokedi, back to back, 129 and now the 130th Boston Marathon belongs to Sharon Lokedi. Naquele momento eu só conseguia vibrar. Eu estava muito emocionada mesmo. No mesmo minuto, resolvi postar essa chegada emocionante, né, da Sharon Lokedi. E eu lembrei de toda a nossa conversa, né, naquele momento dela contando do treinamento, o quanto foi difícil. E olha lá, campeã, bicampeã da Maratona de Boston. Isso não é incrível? É incrível. Eu fico assim... O que você fala sobre isso? É muito esforço para chegar até ali. O feito dela, ela não bateu o recorde, ela já tinha feito o recorde de percurso no ano anterior. Nesse ano, ela não fez um novo recorde, mas se tornou a campeã. E com tênis que ela ajudou a fazer, com uma cor que ela adorava, sabe? Então, assim, tem muito significado. Depois que os atletas profissionais cruzaram a linha de chegada, começaram a chegar os atletas amadores. E, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Se você ainda não assistiu uma chegada de uma maratona, faça isso em algum momento da tua vida. Mesmo que você não seja o corredor de longas distâncias, corra só de vez em quando, vai assistir a chegada de uma maratona na sua cidade ou se programa para visitar algum lugar, porque é muito, muito emocionante. Em Boston especificamente, porque lembre-se que as pessoas que estão ali passaram muito tempo para conseguir o índice, treinamento e chegar lá. Mas eu gosto muito de acompanhar os atletas amadores que vão buscar tempo, seja ele qual for, né? Bater os seus recordes. E ali eu consegui enxergar as pessoas buscando o recorde delas.
Então dava para ver o pessoal que estava fazendo, o pessoal amador, né, que queria fazer abaixo de 2 horas e 20, 2 horas e 30, que é um tempasso, né? 2 horas e 30, 2 horas e 40, 2 horas e 45, 2 horas e 50, 2 horas e 55, 3 horas. Então você via assim, né? O sub 3, por exemplo, né? Chegando ali, né? De bater as 3 horas, o pessoal, nossa, no maior esforço, porque assim, olha pro relógio, vai dar, corre, faz esforço. E eles desciam com tudo, né? Para conseguir chegar, para conseguir terminar do tempo que eles queriam. Também enxerguei muitos atletas que já estavam no seu limite do limite. Quando a gente fala de um atleta que está correndo abaixo de 3 horas, ele está no limite do limite dele. Muitas vezes você não treina nesse esforço de 3 horas, né? Você treina em tempos maiores e aí lá você entrega tudo que você pode. Então era isso que eu enxerguei ali. Pessoas entregando tudo que elas tinham naquele momento. Então tinha gente caindo, tinha gente que passava e levantava junto. Inclusive teve um atleta brasileiro, o Robson, que queria bater o tempo dele, mas ele percebeu um atleta que caiu e ele foi ajudá-lo. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana, quando você abre mão de algo que é forte para você, para ajudar o outro, né? Isso ensina demais pra gente. A corrida ensinando sempre, né? Eu fico imaginando que as pessoas que estavam ali, elas se esforçaram demais para estar ali. Então não dá para julgar, porque eu não estou no lugar dela. De fora a gente só consegue observar. Eu só sei que ali, vendo aquelas pessoas, você passa a acreditar numa força maior, porque tinha gente ali que, nossa, foi Deus que carregou até o fim, sabe? Até isso, eu fico assim pensando, caramba, quanto ela ensina pra gente, quanto essa distância, ela faz você se movimentar pra frente, sabe? Confiar que lá na frente as coisas vão acontecer. Eu acompanhei a Maratona de Boston até mais ou menos 3 horas e 30, a chegada das pessoas. Eu acompanhei até mais ou menos 3 horas e meia, aí depois eu saí para comer, porque eu já estava faminta nessa hora, eu já estava assim, faminta, esperando os meus amigos que foram correr a prova e torci por todos eles. Eles foram muito bem, é uma maratona que realmente merece a dedicação toda, de esforço. E assim, quem às vezes acha que não foi bem, lembre-se que sempre tem um ano seguinte, gente. Sempre tem um ano seguinte. Para quem se prepara, para quem busca saúde, né? Então, o mundo não acaba aqui, agora. Se Deus quiser, a gente sempre tem um ano seguinte. Então, é só se preparar de novo, com muito amor, com muito propósito, que a gente chega lá. Eu termino esse vídeo agradecendo a Under Armour, principalmente pela escolha, e dizer que, assim, foram um dos melhores dias da minha vida, poder viver tudo isso. Eu sou muito grata. E eu espero que um dia você possa ter a oportunidade de viver isso também, tanto talvez participar de uma prova tão grandiosa quanto essa, quanto observar que a tua história de alguma forma se conectou com algo maior. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal para sempre estar conectado com a gente. Abraço a todos, tênis certo!